Tua palavra é lâmpada para os meus passos, Senhor meu Deus. Nós ainda estamos no Evangelho de São João e ficaremos nele ainda por alguns dias. O Evangelho que abre um discurso acerca do pão da vida. E ontem eu havia me esquecido e tinha prometido de falar de forma mais doutrinal sobre a Eucaristia, sobre o pão da vida. Aí, olhando o Evangelho, eu achei que nós estaríamos chegando já na fase de falar doutrinalmente da Eucaristia. Mas eu olhando para esse Evangelho, lendo esse Evangelho, comecei a ler ontem, hoje de manhã li mais um pouco, e pensei comigo, como que eu posso ousar em falar da Eucaristia agora, sendo que nem Jesus começou a falar de forma mais profunda da carne e do sangue, que é, senão o quê? A Eucaristia. Onde na Eucaristia tem a presença da carne do nosso Senhor e do sangue do nosso Senhor. E ele não aprofunda já neste Evangelho de hoje. Então eu vou adiar mais um dia ou dois, eu não li o Evangelho de amanhã, para a gente falar sobre esse tema de forma mais doutrinal. Porque antes, Jesus, a impressão que eu tenho é que antes Jesus tem um propósito, tem um objetivo aqui. Ele tem uma meta. Antes de aprofundar sobre o que ele é como alimento para a nossa alma. Para bem nós entendermos e para a gente aceitar melhor, antes nós precisamos passar por um processo, né? Então ele dá sequência nesse Evangelho, essa liturgia, dizendo que ele é o pão da vida. Isso é fato. Pronto. Mas, assim como numa missa, ela é dividida em duas partes, aqui é que está a de grande diferença. A missa ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte da palavra, onde a gente tem a introdução com perdão, né? Para a gente se tornar digno. Mas é a parte da palavra, onde o momento da palavra é o discurso, a palavra, a leitura, a homilia, a explicação, tem um objetivo. Tem o objetivo de fazer a gente chegar até o momento da Eucaristia entendendo melhor. Então, assim como na Santa Missa tem dois momentos divididos em duas, que é a palavra e a Eucaristia, no Evangelho de hoje também. No Evangelho de São João, capítulo 6, não só de hoje. A impressão que eu tive lendo esse Evangelho é que todo o Evangelho tem duas partes. Jesus ele não começa dizendo detalhadamente o que ele é, o que ele quer fazer. Não é isso. O que ele quer ser, o que ele quer que nós acreditemos, não é isso. Ele dá pistas, ele fala, eu sou o pão da vida. Aí depois entra no outro assunto, porque, veja, eu sou o pão da vida, versículo 35 hoje no Evangelho. Aí de repente, ele muda, parece assim de assunto, do nada. Eu, porém, vos disse que vós me viste, mas não acreditais. Ele começa a dizer, todos que o Pai me confia virão a mim. Parece um assunto independente que não tem nada a ver. Verdade ou não é, gente? Não é? A gente está aqui na expectativa. Ele fala, eu sou o pão da vida. E aí, de repente, a gente começa a ver brilhos, holofotes, para ele começar a explicar o que ele vai desenrolar nesse assunto. Ele fala, quem o Pai me confiou vai vir a mim. E muda de assunto. Ou seja, ele quer explicar melhor para mim e para você. Assim como numa Santa Missa. Parece que o São João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6 é isso. A tentativa de nos preparar para depois ele se revelar. Prepara e revela. Assim como numa evangelização. Então no Evangelho de São João capítulo 6, hoje e amanhã também, né? Apesar dele ser muito eucarístico, né, esse Evangelho, Jesus sente a necessidade de nos fazer acreditar.
necessidade da fé. Eu até falei um pouquinho sobre ontem isso aqui. E no versículo 36, tanto que é a necessidade de nos fazer acreditar, a necessidade da fé, que no versículo 36 diz assim: eu, porém, vos digo que vós me viste, mas não acreditais. Veja. É como alguém que vai para a fila da comunhão e fala assim: você comungou, mas você não acreditou. Mera semelhança? Não. É uma preocupação real e necessária do nosso Senhor. Então, a fé é a primeira coisa que tem que existir no nosso coração. Senão não era necessário uma catequese, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né? Não seria necessário nada disso. E a fé em quê, gente? A fé no quê? A fé, aí vocês vão me responder de forma muito óbvia, na Eucaristia. Não. A fé na palavra encarnada. É diferente. A palavra se encarna quando ela é explicada. Quando a gente vive normalmente, profundamente, a primeira parte da palavra, da primeira leitura, né? E a explicação do Evangelho, segunda leitura, Salmo, tudo isso é para nos preparar. E ele, aqui no Evangelho, não falou do seu corpo e do seu sangue. Só lá no versículo 53 de São João, que vocês vão perceber que ele vai falar de forma mais contundente. Observam depois, na sua Lexio Divina. De forma mais contundente vai começar a se revelar. No São João capítulo 53, 54, me parece. Mas eu não quero aqui protestantizar esse evangelho tão eucarístico de São João capítulo 6. Esse belo capítulo, né? Mas é que nós precisamos entender. Entender que eu não irei comungar direito, você não irá comungar direito, você não estará aberto, eu não estarei disposto, né, à Eucaristia, se antes eu não me preparar para recebê-lo. Eis aqui a grande questão, de recebê-lo onde? Na palavra. A nossa fé, ela tem que ser, ela que prepara a nossa alma. E o pão da vida, como eu disse ontem, que vida no V maiúsculo significa vida eterna, esse pão da vida é um pão espiritual, é um pão divino. E já que ele é divino, o que ele alimenta? Ele alimenta a nossa alma. Ora, se ele é divino, ele vai alimentar a nossa alma e não o nosso corpo. Ele passa por meios biológicos, passa pelo ouvido, para que alimente a nossa alma. Então, o pão da vida que Jesus está revelando, está falando aos pouquinhos, por enquanto, para que a nossa alma comece a ficar assim, atenta, alerta. Entende? Ela começa a receber pequenos alimentos. Esse pequeno alimento antes é o alimento da palavra, para depois ela sentir uma fome. E aí a gente vai dar à alma aquilo que ela está pedindo, que é o pão da vida. Enquanto eu preparava, eu me rejubilava por causa dessa descoberta, que eu achei isso muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Porque a alma, gente, por que precisa existir essa preparação? Porque a alma, ela se alimenta de pequenas verdades. É como se a gente desse a ela pouco a pouco os alimentos da verdade. Então, ela se alimentando da verdade, da homilia, do salmo, né, da primeira e segunda leitura, a gente fazendo isso com ela depois vai estar predisposta a querer se alimentar. E nós é que vamos dar esse alimento para ela. Quantas vezes a gente não estava meio para baixo, meio assim, né, meio down, né? Desanimado na fé, na vocação, e a gente ouve uma pregação e de repente dá um ânimo,
te dá um salto, né? Aquilo que aconteceu com o paralítico na escadaria de Formosa. Em nome de Jesus, o Nazareno, e ele deu um salto, firmou o pé. E aí, de repente, a gente se levanta, se sente animado e decide, eu vou para a igreja. Por quê? Porque a palavra, ela veio primeiro, provocou, me animou, me ressuscitou. Mas aí, uma vez ressuscitado, uma vez de pé, eu tenho a necessidade de manter isso. E eu me mantenho como? Me alimentando. E aí, não foi uma, nem duas, 3 vezes só, não, que nós sentimos isso. Um desânimo nessa alma. Essa alma precisa ser animada. Aliás, ânima significa alma, né? E essa alma, quando está desanimada, ela passa por essas pequenas chacoalhadas, né? Ô, acorda, acorda! E aí a gente pega e desperta a alma. E a alma, então, recebe logo depois aquilo que só aquilo pode alimentá-la, que é o pão da vida. Só o pão da vida pode alimentar, porque ele é divino. Porque a alma também é divina. Isso tem que ficar muito claro para nós. Então, essa palavra que acende, que provoca a alma, ela agora está disposta, querendo receber o pão, o alimento espiritual. Pensemos muito nisso. Eu acho que nós estamos sendo aqui de uma forma catequética, é claro. Quero até dizer aqui o seguinte, que eu, como fundador, tenho que celebrar todos os dias, quase todos os dias praticamente. Eu me sinto assim muito cobrado às vezes. Não estou aqui fazendo mimimi para vocês, não. Mas eu, ao mesmo tempo que me sinto cobrado, falo assim, meu Deus, eu tenho que levar uma palavra para esse povo. Eu estou aprendendo e mesmo, ao mesmo tempo eu me desperto e falo assim, mas não sou eu. Eu poderia dizer assim, seria muita pretensão, não sou eu quem vive, que estou aqui, mas é Cristo que vive em mim. Porque uma comunidade, ela não vive somente do ânimo do fundador, da boa pregação do fundador. Uma comunidade, ela vive também da fraqueza do fundador. Não fosse assim, os apóstolos não estariam unidos ao redor de Pedro. E o que os apóstolos encontraram muitas vezes em Pedro? Fraqueza. Então, uma comunidade como a nossa, ela vive a comunidade primitiva sim. Sabe, na parresia do fundador, mas às vezes também no seu momento difícil. Do irmão, mas no seu momento difícil. A Érica, no momento difícil dela, de cada um de nós. Então, essa sequência de palavras, de formações, ela é dada nas orações diárias, né? Nas orações pessoais, na decisão de continuar caminhando. Pensemos bem nisso e preparemos nosso coração para todas as Eucaristias, todos os momentos oportunos que nós iremos comungar, pensemos bem nisso, preparemos o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.